Olá, meus amigos, eu sou Franklin Goulart. Este é mais um programa Goulart Entrevista. Hoje, tendo a honra de receber aqui em nossos estúdios o Jerônimo Almeida Neto, um anderense raiz que tem muita história para nos contar. Boa noite, Jerônimo, como está? Tudo bem? Boa noite, Franklin. Boa noite a todos os internautas que acompanham aí a TV Santo André. Primeiro, é um grande prazer estar aqui. Agradeço já o convite para participar do programa. E assim, Santo André, vamos falar bastante sobre Santo André então. Ok. Bom, para começar, como eu chamo de anderense raiz, é porque eu sei um pouco da sua história, ou muito da sua história, e você começou lá no chão de fábrica, é isso, Jerônimo? É isso. Eu nasci em Santo André na década de 50 e em 1972 eu comecei a minha trajetória profissional aqui na extinta siderúrgica Coferraz, como aprendiz do Senai. Eu fiz um curso de tornearia e trabalhei em diversas indústrias metalúrgicas aqui na região do Grande ABC. E depois disso eu me formei em Ciências Sociais e Pedagogia. E logo em seguida, eu demorei tanto para ir para a faculdade que quando eu me formei no ano seguinte eu me aposentei. Poxa! E aí eu fui dar aula, fui professor da rede pública estadual por um breve período. Fiquei assim muito decepcionado com o que acontecia na rede estadual e depois de apenas 8 meses eu deixei e fui trabalhar como professor em programas de qualificação profissional. Dei aula, inclusive, no Senai de Santo André, na mesma escola onde eu estudei. E a partir daí eu exerci cargos de orientação pedagógica, de coordenação pedagógica e atualmente atuo muito mais como escritor e tenho uma empresa de consultoria no ramo do desenvolvimento econômico, ajudo na criação de cooperativas, associações e sou diretor-presidente da Copa Acesso. Quer dizer, Jerônimo, você foi torneiro mecânico, né? Fui torneiro mecânico. Você lembra do seu torno? É Imor, que marca aquele é? Imor. Todo mundo já tornou. Trabalhei muito tempo em torno Imor, que aliás era fabricado em Santo André. Exatamente. Então, Jerônimo, eu folhei seu livro aqui, Onde Vamos Trabalhar, e esse livro aqui, gente, é uma verdadeira aula de TGA, ou Teoria Geral da Administração. O Jerônimo aqui, muito brilhantemente, conseguiu juntar aqui as várias fases da Revolução Industrial, é isso, Jerônimo? É isso. Explicando lá desde Taylorismo, Fordismo, Toyotismo, e caiu agora no 4.0. E você, Jerônimo, quero te homenagear aqui, você fala isso com propriedade, porque você teve no chão de fábrica e depois, com o seu curso superior, com a sua especialização, você conseguiu perceber sociologicamente as causas e economicamente as causas dessa transformação do trabalho, que você retratou nesse livro. Além desse livro aqui, você tem mais alguns outros livros? Quer falar um pouco dele antes? Vamos falar um pouquinho, deixa ele para falar depois, porque tem algumas informações que eu considero importantes sobre esse livro. Eu tenho atualmente, é a minha 8ª publicação. Eu comecei a minha trajetória como escritor publicando um conto em um livro coletivo que foi publicado pela editora Fundo de Greve, lá em São Bernardo. Sim. Eu era metalúrgico naquela época e teve um curso de leitura e escrita no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Eu participei desse curso e era uma espécie de TCC nesse curso. Cada aluno produzir um conto e aí foi montado um livro e trabalho publicado. De conclusão de curso. Isso, em 1992 foi isso. Nessa mesma época eu trabalhava numa metalúrgica em Diadema, a Atlas Cópico, que deixou a região e fui para Barueri, e lecionava no Senai aqui em Santo André. No Senai ali na Avenida Santos Dumont. Sim, conheço.
Então, lecionava lá. E, a partir disso, eu comecei a escrever. Neste curso que eu fiz em 92, acabou despertando em mim o desejo de escrever. Então, a partir daí, eu escrevi. Publiquei, logo que eu me aposentei, eu publiquei um livro chamado Glossário da Reestruturação Produtiva, que é uma espécie de um mini dicionário com os termos utilizados aí na época da terceira Revolução Industrial. Por exemplo, cite alguns termos. Comando numérico computadorizado, né? CNC. Tem também no livro as normas, Kanban, Kaizen, os 5 S's. Sim, todos passamos por isso. Logística, termos que eram utilizados basicamente nos anos 90, principalmente. Quando a gente qualidade total. Qualidade total, né? TQM, TQS, exatamente. CAD, CAM. Isso. São as inovações tecnológicas dos anos 90. Era onde a gente vivia a terceira fase da Revolução Industrial. Perfeito. Certo? E quando eu comecei a trabalhar, a gente estava na segunda fase da Revolução Industrial, porque nas fábricas ainda tinham máquinas semiautomáticas, era muito trabalho manual. Sim. E logo em seguida eu passei pela terceira fase da Revolução. Em 1979, para você ter uma ideia, eu já era torneiro CNC. Poxa. Na fábrica da Equipamentos Vilares, ali onde hoje é o Carrefour, em São Bernardo. Então, eu publiquei esse livro por volta, acho que foi em 2001 ou 2002. Foi logo depois que eu me aposentei. Eu trabalhava num programa de qualificação profissional para trabalhadores desempregados aqui em Santo André. Ah, é? Era um programa, era uma parceria entre a Prefeitura de Santo André e a Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT. E eu trabalhava no núcleo de Santo André. Esse programa tinha núcleos em várias cidades na região. E de tanto conversar com os alunos sobre essas coisas, eu fui registrando os conceitos, porque aluno chegava na sala de aula e perguntava: eu ouvi uma expressão lá, estão falando que vão implantar célula de produção na fábrica. Poxa, é verdade. Né? E aí o aluno, o que é célula de produção? Então eu fui registrando todas essas coisas. O livro tem, salvo engano, 144 termos com a sua definição, os conceitos envolvidos. Na Alpargatas, que eu trabalhei na confecção ali na Moca, a gente chamava essa célula de produção de grupos petit, que é uma célula de produção, na verdade. Uhum. Então, e aí depois desse livro, eu mudei assim radicalmente. Eu publiquei um livro de poemas. Um livro de poemas intitulado Poemas para Maria. Maria é a minha esposa. Então, é uma série de poemas, todos dedicados a ela. E fui fazendo poemas, entregando folhinhas, né, escritos, poemas para ela. E uma pessoa que trabalhava com a gente falou: nossa, por que você não faz um livro? Já que você já publicou um, faz mais um. Quer dizer, você saiu do mundo árido, frio, impiedoso e desumano da fábrica para o mundo da família, o mundo do amor homem e mulher, do relacionamento homem e mulher. E depois o que deve ter feito muito bem para vocês. Sim, muito bem, muito bem. Foi muito bem, muito prazeroso publicar um livro de poemas. Aliás, eu recomendo para todo mundo, viu? Quem gosta, coloca seu sentimento no papel e escreva poemas. O resultado é altamente positivo, faz muito bem para a gente. Depois do livro de poemas, Franklin, eu publiquei um livro que se chama O Barro da Rua Biguá. A Rua Biguá é uma rua na Vila Progresso, em Santo André, que ficou nos anos 80, até o início dos anos 80, ela não tinha asfalto. Era a rua que eu morava. Eu passei toda a minha infância e adolescência na Rua Biguá. Sim. E acontecia que o entorno todo já tinha asfalto, menos a Rua Biguá. Porque tinha um problema com a canalização de esgoto, que não dava para fazer a rede, a prefeitura não, tinha que resolver outros problemas para poder asfaltar a rua. E eu saía da Rua Biguá, naquele barro, e o que acontecia? No Senai, por exemplo, a máquina onde eu trabalhava, o chão
Essa rua é ladeira ou é plana? É ladeira. É ladeira. É ladeira. Então, entendi, já entendi. É ladeira. Então, quando eu chegava trabalhava no Senai, por exemplo, ficava aquela mancha de barro no piso, no assoalho da oficina. Acontecia, por exemplo, eu ia a um cinema, se eu não levasse um pano para limpar o sapato, eu ia passar vergonha. Então, eu falo desse tipo de problema que a gente vivia na Rua Biguá e faço um paralelo com a cultura da juventude da minha época. Vocês tinham aquele raspador de sapato que a gente tinha? Tinha. Eu falo disso pé rapado. Pé rapado. Eu falo disso no livro. Dou alguns exemplos. A partir desses poemas dedicados à sua esposa, a Maria, você seguiu qual caminho? Continuou no caminho da poesia, Não, então. do romance? Não. Eu percebi que eu tenho muito mais facilidade para trabalhar, para contar histórias. Eu sou, na verdade, um contador de histórias. Adoro isso. Então eu escrevi O Barro da Rua Biguá, contando essa história da minha juventude. Eu escrevi depois um livro chamado desculpa. Que isso? Prosa de Peão. Prosa de Peão. Prosa de Peão é um livro onde eu conto histórias vividas no meu ambiente de trabalho. A grande maioria vividas dentro de indústrias aqui da região do ABC, mas também algumas acontecidas em escolas por onde eu trabalhei, histórias vividas no movimento sindical, que eu participei durante um período, enfim. Prosa de peão são histórias que a peãozada conta por aí no ambiente de trabalho. Algumas muito engraçadas e outras nem Imagino. tanto, né? Mas Você tem algum colega dessa época da Vilares, da outra empresa que você trabalhou inicialmente? O Nelson Hipólito. Nelson Hipólito. Nelson Hipólito, que é meu parceiro no meu último livro, Onde Vamos Trabalhar. Que é esse livro aqui. Que é esse livro aqui. O Nelson... Sim, esse livro. O Nelson Hipólito é meu amigo há mais de 30 anos. Pois não. Então tem pelo menos uns 30... Tem algum apelido, Nelson Hipólito? Cabra. Cabra. E você tinha algum apelido? Meu apelido era Cascão. 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 Não vou falar seu apelido que bateu isso, porque você vai ver. Não, mas sempre fui Cascão. Tá. Em todas as fábricas onde eu trabalhei, eu fui o Cascão. Então, já que eu falei do Nelson Hipólito, que é o Cabra. É o Cabra, para falar desse livro aqui. Pois não. Esse livro aqui é aquilo que você disse, é resultado das conversas que eu tive com o Nelson Hipólito nesses 30 anos de amizade. Ele também é sociólogo, e ele é sociólogo, é físico. Poxa. E é tecnólogo em processo de produção. Então, a gente vem há muito tempo discutindo essa coisa do desenvolvimento tecnológico, o que aconteceu nas fábricas, o que aconteceu no comércio, que hoje você chega num comércio e não precisa ninguém te atender, você compra, passa no caixa automático. Isso quando você não compra pela internet. Também, paga passa o cartão, ou então você... Aproxima o celular. Exato, aproxima o celular e paga. Na comodidade da sua casa, você pega o celular, baixa um aplicativo, pede o que você precisa e alguém vem trazer na porta da sua casa. Bom, a gente fala dessas coisas, do desenvolvimento tecnológico, da eliminação dos postos de trabalho, da presença do robô no processo produtivo, das máquinas de autoatendimento e termina com uma pergunta que é o título do livro. Onde vamos trabalhar? Que está marcado aí, inclusive, eu marquei aqui no final. Sim. O último capítulo do livro é: e então, o que fazer? O capítulo 10. O que fazer diante dessa situação toda? Esse livro será lançado no dia 20, no encerramento da semana Literando o ABC. Uma parceria da editora Copa Acesso com o SEST Senat de Santo André. Já que você citou, eu acho que isso é muito importante, falar sobre a editora Copa Acesso, da qual você é o diretor-presidente, que é uma oportunidade para novos e velhos escritores, assim, vamos dizer, porque ela permite que esse pessoal publique seus livros a baixo custo. Fala um pouco dela, por favor, para nós. A editora Copa Acesso, Franklin, ela começou porque quando eu publiquei O Barro da Rua Biguá, eu fiquei muito insatisfeito
com o produto que a editora me entregou. O livro é feio, mal diagramado e isso acaba desvalorizando a obra. Sim. Eu encontrei um outro amigo, um parceiro lá na Copa Acesso, que é o Leonardo Campos, também poeta, escritor aqui de Santo André, e conversando sobre essas coisas, nós nos perguntamos, por que é que a gente não encontra um caminho para que nós mesmos publiquemos nossos livros? E aí a gente foi conhecer os caminhos da publicação, ver como é que a gente fazia para obter o ISBN, a ficha catalográfica dos livros. Diagramação. O Leonardo se aperfeiçoou nessa coisa da diagramação, do projeto gráfico, se revelou um excelente capista. Ele tem feito capas de livros muito, muito elogiadas pelos escritores da Copa Acesso. E aí a gente montou. E eu me especializei na administração da editora. Então, eu é quem discuto os contratos com os autores. Essa editora é iniciativa sua? Do Leonardo e de mais 13 pessoas. 13 pessoas. Nós começamos em 15, montamos uma cooperativa. A Copa Acesso é uma cooperativa. 4 pessoas desistiram e aí nós temos então 11. Hoje nós somos 11 cooperados e nós já produzimos mais de 170 títulos. Poxa. E vocês estão aí presentes desde quando? Desde 2014. Nós estamos com 8 anos. Aqui em Santo André mesmo? Aqui em Santo André, na Avenida Queiroz Filho, lá na Vila Guaraciaba. E quase em frente à igreja... Quase em frente à igreja São Geraldo. São Geraldo. Ela está... Que é o ponto principal ali, mais conhecido da Vila Guaraciaba, né? Igreja São Geraldo. Estamos ali em frente. E a editora Copa Acesso, a gente procura praticar preços acessíveis, porque a gente envolve o escritor ou a escritora em todo o processo de elaboração do livro. A gente trabalha de uma maneira bastante transparente, o autor participa, discute o projeto gráfico com o Leonardo, como a capa, como deve ser a apresentação do miolo do livro, enfim, ele participa de todo o processo. E vai acompanhando comigo as etapas de registro da obra, na impressão, enfim, e é um trabalho coletivo. E vocês exigem, como as grandes editoras, assim, a gente aqui publica no mínimo 10 mil exemplares, 100 mil exemplares, como é que é essa história? Não, exatamente o contrário. Como a gente trabalha com autores novos, desconhecidos do grande público, como nós não fazemos parte de nenhum esquema de distribuição de livros, a gente trabalha com pequenas tiragens a partir de 30 exemplares. 30? Poxa. 30. Esse mês aqui, excepcionalmente, nós fizemos uma publicação com apenas 15 exemplares. Mas o problema é que você fazer uma tiragem muito pequena, ela encarece o custo unitário. Claro. Porque você tem que pagar o mesmo valor de registro, a preparação das máquinas na gráfica, então isso eleva muito o custo, fazer tiragens muito pequenas. Mas tiragens a partir de 30, 50, a que a gente mais faz é a tiragem de 100 exemplares. 100 exemplares. Então, se eu conheço um autor que quer fazer pequena tiragem, eu conheço vários aqui, poetas, pessoas que fazem obras literárias, enfim, o que ele deve fazer? Ele tem que procurar vocês nesse endereço que o senhor citou, que a gente vai deixar o telefone aqui depois. Ok. E o que ele deve apresentar a vocês? Ele deve entrar em contato com a Copa Acesso, seja por telefone ou pelo site. Nós temos lá no nosso site um Fale Conosco, onde as pessoas podem, inclusive, postar o seu material. Qual que é o texto. site? É www.coopacesso.org. Esse Coop com 2 Os. Com 2 Os. .org. .org. E aí o ideal é a gente ter o texto dele concluído, porque a gente senta com os autores e faz uma pré-formatação para identificar qual é a quantidade de páginas do livro, para discutir o tipo de papel que o autor
quer ter na sua obra. E vamos discutindo cada elemento que compõe o preço, para que a gente faça um orçamento transparente. Então, como eu disse, o autor participa de todo o processo. Ele sabe qual é o valor que vai ter cada página do livro dele, quanto que vai custar o registro da obra. Então, a gente procura dar todas essas informações para que as pessoas saibam e confiem no trabalho da editora. Jerônimo, nós estamos hoje numa efeméride especial para o mundo do livro, para o mundo literário. Hoje é o Dia Municipal do Livro em Santo André. Que está dentro de uma efeméride maior, que é a semana do... A Semana Municipal de Literatura, que a Copacesso resolveu batizar com o nome de Semana Literando ABC. Literando ABC. Literando E esse ABC. evento está ocorrendo onde? Esse evento, ele acontece... a abertura será hoje, Onde? na Copacesso. Lá Na Copacesso haverá uma roda de conversa, que participarão o Leonardo Campos, que é um nosso poeta, escritor da Copacesso, o professor Sérgio Cinca, que é um catedrático aqui de Santo André, ele é escritor também, é doutor em língua portuguesa, Sim. A professora Cida Cinca, que também é escritora, o autor da lei que instituiu a Semana Municipal de Literatura em Santo André, o ex-vereador Alemão Duarte, participará dessa roda de conversa, e eu. Nós vamos debater, o nosso tema hoje é a importância do livro na história das pessoas. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta que... Eu fui aluno aqui das escolas aqui de Santo André, do ABC, escola pública, e eu me lembro que as obras apresentadas para nós na literatura brasileira eram aquelas clássicas, né? Machado de Assis e outros, né? Castro Alves e etc. Por que essa literatura não está dentro do currículo, ou do uso cotidiano dos alunos daqui de Santo André? Não seria uma boa para fazer dois movimentos? Primeiro, para os alunos conhecerem os autores da cidade e conhecerem a cidade também. Bastante pertinente a sua pergunta. Essa lei que instituiu o Dia Municipal do Livro aqui em Santo André, ela determina que neste dia todas as escolas da cidade sejam realizadas atividades com livros, com a garotada da educação básica. Inclusive tem escolas que fazem exposição, que convidam escritores da região para que conheçam a escola e que façam exposições e palestras com os alunos e tal. Existe também, para complementar a sua pergunta, tem uma outra lei aqui na cidade de Santo André, que é também desconhecida da população, que determina que nas bibliotecas públicas da cidade tenha um espaço reservado para autores e autoras da cidade. Então, se você for aqui na biblioteca Nair Lacerda, aqui ao lado, você vai ver que tem um corredor lá na biblioteca onde estão os livros dos autores de Santo André. Muito bom. Eu digo isso porque mensalmente eu participo de uma reunião, de uma atividade comunitária aqui de Santo André, importante, que é o CONSEG, o Conselho de Segurança, que é realizado dentro de uma escola, o Carlos de Campos. Certo. E eu chego sempre um pouco antes do evento e eu dei uma olhada um dia desses numa prateleira lá de livros que tem ali. E, ou eu não percebi, ou não notei nenhum autor da cidade. Seria o caso da gente começar, eu acho que a TV de Santo André até pode colaborar nesse sentido, de divulgar essa atividade de vocês e estimular os professores, a direção das escolas, a secretária de educação, que começasse a colocar os livros, essas obras todas, que são quantos autores mesmo, ou seja, quase 200 autores? Quase 200. Colocar isso nas escolas de Santo André, porque é um autoconhecimento da nossa história, que Santo André não começou depois de 1553, muita coisa aconteceu aqui. Com certeza. Com certeza. É verdade, isso que você fala é verdade. Nas escolas, a gente vê, os professores continuam levando para a sala de aula apenas os autores clássicos, aqueles que caem no vestibular. Sim. Né? Há um clamor aí dos escritores novos para que
os agentes educacionais levem para o ambiente escolar também autores contemporâneos. Essa coisa precisa mudar. Essa Semana Literando o ABC é um movimento que a gente faz para divulgar os autores aqui da cidade, principalmente, e da região do ABC também. Nós temos, essa semana, ela foi criada e contém o Dia Municipal do Livro, em homenagem a um escritor andreense chamado Guido Fidelis. Sim, um escritor andreense que publicou 33 livros e que muito pouca gente aqui na cidade sabe quem foi Guido Fidelis. Então é uma homenagem ao Guido, essa lei que instituiu a Semana Municipal de Literatura. É sempre na semana do dia do falecimento do Guido Fidelis, que foi o dia 16 de agosto. Jerônimo, então eu acho que essa informação cabe um reforço aqui, né? Aos professores e dirigentes das escolas municipais, pelo menos. Então, repete lá a data que nós estamos comemorando hoje e a semana também. Muito bem. Dia 16 de agosto é o Dia Municipal do Livro na cidade de Santo André. Essa lei foi instituída no ano de 2015 e é uma lei que orienta os professores e professoras das escolas municipais a realizarem atividades com livros com os alunos da educação básica. Esse dia ele faz parte da Semana Municipal de Literatura, que é realizada todos os anos na semana que tem o dia 16 de agosto, que é o dia do falecimento do escritor Guido Fidelis, que foi homenageado na criação dessa lei em 2015. Muito bem. Jerônimo, a gente sabe que não só nesse meio de comunicação, nesse canal de comunicação que são os livros, hoje nós temos uma competição muito grande do mundo assim chamado digital com o mundo físico, com o mundo do papel em todas as áreas. Nessa área específica do livro impresso, do bom e velho papel, como é que vocês enxergam ou pretendem enfrentar esse desafio? Bom, não há dúvida, Franklin, que hoje já há uma parcela significativa das pessoas que preferem ler através dos e-books. Nós temos na Copa Acesso já alguns autores que já fizeram das suas publicações e-books que são comercializados aí nessas plataformas de livros digitais. Eu acho que esse é o futuro. Sim. Porém, no tocante aos livros, tem um certo apego ao livro impresso. Quem gosta de ler, gosta de pegar o livro impresso, de sentir aquele cheiro de papel, de tinta. Quando você pega um livro novo, é uma sensação muito gostosa. E a outra coisa, não precisa, não descarrega a bateria, não é verdade? Sim, é verdade. Você pode dobrar a folha que você marcou, uma folha da sua preferência, dá para rabiscar nele, não é isso? Exato, exato. E o preço é incomparavelmente mais baixo, né? Além disso tudo que você falou, o aroma do papel. O livro... Do livro novo, principalmente, que é delicioso. Quem gosta de ler quer ter esse prazer e vai continuar querendo. Eu não diria que o livro digital, o livro eletrônico, o e-book vai acabar com o livro impresso. Não vai acabar. O livro impresso tem esse apelo sentimental. Então, isso deve permanecer por muito tempo. Para sempre, né? Isso. Então, vocês também, repetindo, quer dizer, o autor que desejar ter tanto o livro impresso como o livro digital, que vai ler desse... É Kindle que chama? Kindle. Está disponível também para esses novos autores. Exato. Tem o Kindle, tem outras plataformas também, depende de onde a pessoa hospeda o seu livro, né? Mas isso é o futuro. Eu acho que a Copa Acesso, assim como toda outra editora, tem que fazer isso, né? É o caminho. Isso é inevitável. Jerônimo, além desse estilo, vamos chamar assim,
da narrativa, do livro histórico, técnico histórico, do livro de poesias, do livro de prosa, né, que você contou. Você também adentrou o mundo da, vamos dizer assim, da administração em si. Um livro muito bom que fala sobre reuniões. Conta pra gente sobre esse livro. Qual é o título dele? O meu livro chama-se Como Organizar Reuniões Produtivas. E esse livro foi gerado a partir de uma história curiosa. Eu estava participando de uma reunião que não tinha nada a ver com o trabalho. Era uma reunião de um grupo que estava discutindo a possibilidade de uma pessoa lançar uma candidatura a um cargo público em Santo André. E no meio da reunião começou a aparecer todo tipo de assunto. As pessoas falavam das suas histórias, das suas vidas, dos seus... E muito pouco se falava do objetivo da reunião. Sei o que é isso. Isso me chamou a atenção, aí eu comecei a observar que no ambiente de trabalho também acontece muito isso. As pessoas vão fazendo reuniões cada vez mais longas, reuniões improdutivas, reuniões cansativas, e na mesma reunião se fala de um projeto, se fala de uma festa, se fala de uma venda, se fala de pagamentos, enfim. Aí eu comecei a orientar. Eu trabalhei durante muito tempo como coordenador, como diretor de departamento na prefeitura, e eu comecei a orientar as equipes com as quais eu trabalhei para que tomassem cuidado com as reuniões. Porque a reunião ela tem várias etapas que precisam ser observadas. A reunião tem uma etapa de preparação, ela tem uma etapa de convocação, ela tem uma etapa pós-reunião, que é o registro, a ata, ou é o registro da memória da reunião. Os encaminhamentos. Os encaminhamentos. Então, eu mostro nesse livro quais são as etapas da reunião, tipos de reunião. A reunião pode ser deliberativa. Você não pode confundir numa reunião que você vai para deliberar sobre determinado assunto e chegar lá e começar a pensar em projetos futuros ou coisa do tipo. Então, assim, eu elenco uma série de tipos de reuniões, divididos aí pela natureza da reunião, pelo objetivo, e as etapas, não é? A pré-reunião, a reunião propriamente dita e o pós-reunião. Eu fui diretor de projetos por muito tempo na indústria bancária. Então, você imagina, tudo isso que você está falando acontece, né? Sem dúvida. E eu me lembro que havia reuniões que ela conseguia produzir como único resultado marcar uma próxima reunião. É a popular a reunião para marcar reunião. Exatamente. E olha, e hoje no almoço em casa eu percebi isso. Eu comecei a prestar atenção nas conversas. E você tem razão. Isso é um costume, não sei se é apenas do brasileiro ou de todo mundo em geral, mas assim, perde-se muito o foco. E acontece uma coisa que eu tenho assim uma aversão total, que se chama interromper quem está falando. Isso também é uma coisa muito frequente nas reuniões, não é? Sem dúvida. Eu falo disso também no meu livro, dessa coisa de tomar cuidado. Não se pode tomar de assalto a palavra numa reunião. Isso normalmente, o desdobramento para a reunião é péssimo. Quando as pessoas começam a tomar de assalto a palavra, cada um falar na hora que quer, independente da condução da reunião, né? E você falou uma coisa interessante, você falou na reunião de família. Eu uso como exemplo, na abertura do meu livro, como exemplo de uma reunião que tem todas essas etapas, um almoço em família. A reunião, o almoço é a reunião propriamente dita, mas o almoço tem a etapa de pré-reunião, onde a mãe seleciona o cardápio, ela prepara os alimentos, ela convoca a família para almoçar. Então, ela tem todas as etapas de uma reunião de trabalho. E tem o pós-reunião também. E o interessante no almoço, notei isso hoje, que não só o cardápio está selecionado, mas também os assuntos a serem discutidos. Há temas que não se fala na reunião de almoço.
Vai se falar depois dela. Exato. E há outros tempos Bem que lembrado. quem falar na reunião nunca mais é convidado para almoçar, não é isso? Perfeito, perfeito. A reunião se torna muito indigesta, né? Gostei muito dessa história da reunião. Faço questão de ler esse livro também, vai me ajudar muito, embora eu esteja aposentado, mas pelo menos eu tenho minhas reuniões entre amigos, familiares, etc. Então estou te cobrando aqui que você também me dê acesso, vou pagar, lógico, o livro Como se conduz uma reunião? Como organizar reuniões produtivas. Como organizar reuniões produtivas. Muito bom esse título. Mas tem um livro aqui que já fiquei apaixonado por ele de cara, né? Ao folhear rapidamente aqui, vou citar ele de novo e faço questão que você coloque mais algumas indicações. Calma que eu vou virar o livro para todo mundo ver. Jerônimo, o seu livro, Como organizar reuniões produtivas. Achei excelente esse livro, estou curiosíssimo e ansioso para lê-lo. Mas esse livro aqui, como eu te disse, me apaixonou de cara, né? É um livro que eu achei um resumo, batendo os olhos rapidamente, um resumo da teoria geral da administração, que eu tive a oportunidade de estudar também. Você conta o início da Revolução Industrial, passando pelas várias etapas, primeira, segunda, terceira, quarta Revolução Industrial. Parece que a gente está indo para a sexta, alguma coisa assim. Alguns mais afobados dizem isso. Eu queria que você tecesse mais algumas considerações sobre este livro aqui, que eu faço questão de mostrar para o nosso telespectador. Ok. Onde vamos trabalhar? Esse livro ele traz um pouco da história das transformações no mundo do trabalho. Nós enfocamos aí diversos setores de atividade, onde a gente mostra como se trabalhava antigamente, como se trabalha hoje. Sim. E no meio disso, o que aconteceu com os trabalhadores e as trabalhadoras nesse processo de desenvolvimento. Nós começamos a lembrar que, no passado, lá na antiguidade, as pessoas trabalhavam basicamente no campo. Sim. Trabalho manual, nas cidades, tudo que se produzia era trabalho artesanal. E aí a gente chega na Revolução Industrial, que algumas pessoas falam em primeira, segunda, terceira, quarta, quinta Revolução Industrial. Nós, no livro, nós consideramos que a Revolução Industrial é uma só, com várias etapas. Perfeito. Então nós chamamos de primeira fase da Revolução Industrial. É lá que começa lá com a máquina a vapor, com a criação das... Watts. Isso. James Watts. As primeiras indústrias, o tear mecânico e por aí vai. O motor, a explosão, marcando aí o início da segunda fase da Revolução Industrial, o avanço no processo de obtenção do aço, que possibilitou aí que a segunda etapa da Revolução se consolidasse, aí começa toda essa história da produção do automóvel, os modelos de produção taylorista, fordista, e como toyotista, como que isso se dissemina pelo mundo afora. Falamos um pouco do que acontece nas fábricas, mas também falamos do que aconteceu nos escritórios, por exemplo, Sim. nos bancos. Sim. Uma das coisas que a gente discute aqui é que há 40 anos, quando você ia pagar uma conta no banco, por exemplo, você tinha que levar a conta, um cheque no valor da conta, entregar no balcão para uma pessoa que dava baixa lá na sua conta, no valor que você estava pagando, etc. Eu fui diretor de tecnologia em bancos durante muito tempo. O Brasil parece que é o país mais evoluído nesse campo da automação da indústria bancária, né? Para o bem e para o mal. Sim, é possível observar, por exemplo, eu costumo dar como exemplo, quando eu falo disso aqui em Santo André, eu era, na década de 80, cliente do banco Banespa, que não existe mais. Aqui na Senador Flávio? Na Senador Flávio. Na Rua dos Bancos? Isso, na Rua dos Bancos. Tinha uma agência do Banespa ali, onde tinham 21 caixas para atender os clientes. Hoje, nessa mesma agência que é do
do Santander, deve ter lá dentro 3 caixas. Se tanto, né? Se tanto. Hoje você nem entra mais no banco para fazer a operação, não tem necessidade. Você resolve tudo, o banco está na palma da sua mão. No celular. No celular. Então você leva o banco para onde você vai. Isso a gente observa no livro uma mudança nas responsabilidades. Porque quando você ia pagar uma conta no banco, que você era obrigado a fazer um cheque no valor da conta e alguém do banco tinha que te atender e debitar. Identificar a assinatura. Exato, tinha um cartão com várias assinaturas e a pessoa tinha que conferir toda a operação que você ia fazer, a tua assinatura era conferida. Hoje, esta responsabilidade pelo que você faz nas tuas transações bancárias não é mais do banco, é sua. Porque você resolve isso ou no caixa eletrônico ou no celular. Se algo sair errado, foi você quem fez, não foi o banco. Então, isso é uma mudança significativa. Isso acontece também, a gente fala no livro, Franklin, também do comércio. Você chegava para comprar qualquer coisa, você era atendido por alguém. Sim. Hoje você tem lojas nos grandes shoppings, onde você chega, escolhe o produto, pega o produto que você quer, não tem ninguém para te atender. Tem totens onde você verifica o preço, onde você paga, já tem uma maquininha. E voltamos àquele assunto que eu já citei, que é a compra pela internet. Sim. E esse tipo de comentário que a gente está fazendo aqui, de observação que você está fazendo, suscita uma pergunta que todo mundo, que é o nome do seu livro. Onde vamos trabalhar? Que é o desemprego, né? Quer dizer, as pessoas, isso gerou como contrapartida ruim a geração de desempregados ou de subempregados. Sim. Como é que você enxerga isso, meu caro? Então, primeiro é preciso considerar que não há inovação tecnológica que não elimine posto de trabalho. Não há. Todas as inovações tecnológicas, elas vão reduzindo a necessidade de mão de obra humana, seja qual for o processo. Aí é Schumpeter, né? A gente lembra de Schumpeter. Sim, sem dúvida. Isso é bom até certo ponto. É o capitalismo destrutivo que ele chama, a inovação destrutiva. Exato. Aí a gente ficaria horas tratando disso, mas em síntese acontece o seguinte: você introduz uma inovação tecnológica, reduz a necessidade de mão de obra, consequentemente elimina postos de trabalho e elimina também consumidores, clientes. Jerônimo, a prosa aqui, que não é prosa mais de peão, porque você já foi peão, eu também, é prosa de ex-peão. Está muito boa. Isso aqui a gente passaria uma noite inteira conversando, está muito interessante, muito estimulante. Mas eu quero que você finalize aqui, passando para os nossos telespectadores, o contato novamente, o endereço da cooperativa, da editora, para que eles entrem em contato com vocês. E já vou adiantar, agradeço imensamente sua participação aqui, despertou temas importantíssimos em muito pouco tempo e convido você a mais uma entrevista aqui no Goulart Entrevista na TV Cidade de Santo André. Bom, Franklin, para quem quiser entrar em contato com a Coop Acesso, nosso site é www.coopacesso.org, não tem BR, muita gente erra, coloca BR. Repita, por favor. Repita. www.coopacesso.org. Nosso e-mail é coopacesso@coopacesso.org. Se alguém quiser falar comigo, vai me encontrar nas redes sociais aí como @Jerônimo A. Neto. Jerônimo A. Neto. Tudo junto? Tudo junto. Tá bom. Jerônimo com J. Mais uma vez, muito obrigado, Jerônimo. Eu que agradeço, Frank. Foi um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês sobre tantos assuntos. Ficaria horas aqui, mas as atividades nos impedem. Então, muito obrigado a você, muito obrigado aos espectadores. E eu vou deixar aqui uma frase que eu falo muito com as pessoas. Vamos em frente, pois ainda há muito a ser feito. Muito bem. Então eu encerro o programa aqui, Goulart Entrevista, aqui na sua TV Cidade de Santo André, e fica comigo.